Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, vamos ler o versículo 21, a parte B, e o versículo 25, a parte B. Lucas 6, 21. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, o versículo 21 na parte B: Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Versículo 25, parte B: Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e vão chorar. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Mas bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Queridos meus, os meus olhos precisam estar focados na verdade de que todos nós, como cidadãos do reino, nós estamos neste mundo levando a bandeira de um reino que foi inaugurado, mas esse reino ainda não foi consumado. E nós precisamos caminhar neste mundo tendo este discernimento. Em todas as vezes em que dois povos, eles guerreiam entre si, nós vamos perceber que sempre haverá um objetivo de levantar a própria bandeira. E quando aquele que levanta a sua bandeira, ele consegue fazer isso em determinado ponto, ele está declarando que o povo que ele representa é vencedor. Nós estamos neste mundo levando a bandeira do reino de Deus, mas devemos saber que é um reino que foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. Só que nós estamos fazendo isso em um outro reino, que é o reino das trevas. E como igreja nós não podemos perder de vista. Só que nós temos a certeza que a nossa bandeira será levantada como vitoriosa. E nós reinaremos com Cristo. Nós vamos experimentar um reinado com Cristo. Ele sendo o Senhor de todas as nações, e nós como seu povo reinando com Ele. De acordo com o capítulo 6, versículo 12, Jesus, o Cristo de Deus, que veio inaugurar o reino de Deus entre os homens, ele havia se retirado para um monte com o objetivo de orar, como ele tinha a prática de fazer. E o versículo 12 do capítulo 6 diz que ele passou a noite toda orando. Logo ao amanhecer, após amanhecer, Jesus Cristo, ele escolheu 12 homens. 12 homens que ele iria chamar de apóstolos. E se você continuar observando o versículo 17 do capítulo 6, Jesus ele desceu do monte com seus discípulos para uma parte mais plana do monte. Quando ele desceu para a parte mais plana do monte, ele encontrou ali mais um grupo de discípulos, um grupo maior de pessoas que estavam seguindo ele, e uma grande multidão. Essa multidão era formada de pessoas de todas as regiões. E essas pessoas, elas estavam ali, um grupo para ouvir Jesus, outro grupo apenas para experimentar algo vindo da parte de Cristo, a libertação de um espírito demoníaco, ou a cura de uma doença, ou o próprio saciar de uma fome física. Assim como acontece hoje, as pessoas se aproximam da igreja, se aproximam do evangelho, querem se aproximar de Deus, algumas para ouvi-lo, porque Deus já está conduzindo essas pessoas, outras não, apenas para receber algo da parte do Senhor. Mas de acordo com o versículo 20, Jesus ele olhou para os seus discípulos e ele iniciou aquilo que ficou conhecido como o grande sermão da montanha, ou o grande sermão do monte. E é interessante, queridos, porque tudo aquilo que Jesus iria ensinar
apontava para essa realidade que nós já falamos, a realidade do reino de Deus entre os homens. Jesus Cristo, ele veio inaugurar o reino. Jesus Cristo, ele veio convocar os cidadãos deste reino. E Jesus Cristo veio revelar as verdades deste reino. E nós já vimos que Lucas, ele registra apenas um recorte deste sermão. E Lucas, ele coloca em uma estrutura de uma forma bem diferente de Mateus. Lucas, ele mostra a bem-aventurança, ao mesmo tempo que ele mostra o contraste dessa bem-aventurança, como nós acabamos de ler no versículo 21, na parte B, e o versículo 25, a parte B, a bem-aventurança e o contraste dessa bem-aventurança. Mateus não fez assim. Apesar de Mateus ter registrado todo o sermão do monte, Mateus não fez isso. Não significa que Jesus não falou do contraste. Jesus falou, apenas Mateus não registrou. Lucas registra, porque Lucas está estruturando a sua mensagem com um propósito muito específico. Mas o que nós temos, queridos, testificado nesta série de mensagens é que essas verdades que Jesus expôs no Sermão do Monte identificam os cidadãos deste reino. Essas verdades não apenas identificam, essas verdades consolam os cidadãos do reino. Mas essas verdades não apenas consolam, elas convocam os cidadãos do reino a um estilo de vida que se opõe aos cidadãos deste mundo. Disse Jesus: se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. João 15, 18, 19. Meus irmãos, nós ainda não chegamos nas rendições do reino. Quando chegarmos às rendições do reino, vamos perceber como Deus nos convoca de uma forma muito específica a darmos testemunho dos valores deste reino. Nós estamos ainda observando as recompensas. Hoje nós vamos observar a terceira recompensa. Domingo que vem, se Deus permitir, a quarta recompensa. E a partir de então, vamos olhar para as rendições do reino de Deus. E queridos, a terceira recompensa que Lucas registra é a alegria. A alegria que é fruto do consolo de Deus diante das tristezas deste mundo caído. A frase é longa e eu quero repetir para você. Jesus está ensinando para os discípulos que existe uma recompensa para os cidadãos do reino. E essa terceira recompensa é a alegria. A alegria que é fruto do consolo de Deus diante das tristezas deste mundo caído. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. A NVT traduziu assim: felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Queridos, é interessante a forma como Jesus ensinava. É muito interessante. Aparentemente, a sua simplicidade não faz sentido algum. Aparentemente, a simplicidade daquilo que Jesus fala não faz sentido. Mas só não faz sentido exatamente porque revela além da superfície. E é somente pelo Espírito Santo de Deus que aqueles que são chamados para o reino de Deus conseguem observar além da superfície. E não ficam apenas naquela simplicidade que muitas vezes não faz sentido. Meus irmãos, os primeiros ouvintes desse sermão, e é isso que nós temos que observar sempre, quem ouviu primeiro isso? O que será que eles entenderam? Os primeiros ouvintes desse sermão eram pessoas pobres, em sua maioria. Mas Jesus não se limitou a essa realidade quando disse: bem-aventurados os pobres. A maioria daqueles que ouviram pela primeira vez essas palavras de Jesus, muitos passavam fome, muitos tinham sede,
Muitos clamavam por justiça contra Roma. Entretanto, Jesus não fala de qualquer fome, Jesus não fala de qualquer sede, Jesus não fala de qualquer justiça, quando ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Assim também, irmãos, muitos choravam, muitos pranteavam, havia muito lamento nas famílias, nas vidas daqueles que ouviram em primeiro lugar essa palavra de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque eles rirão. Muitos choravam, muitos pranteavam, muitos lamentavam devido a muitas tristezas. Mas Jesus, ele não se limita a isso quando ele diz: bem-aventurados os que choram. É interessante porque Lucas ele vai falar de riso. Bem-aventurados os que choram, porque vocês rirão. Mateus não fala de riso, ele troca. Mateus fala de consolo. Bem-aventurados são vocês os que choram, porque vocês serão consolados. Mateus 5,4. Em outras palavras, alegres são vocês que agora se entristecem neste mundo, porque vocês irão sorrir diante do consolo que receberão. Agora, por que essa verdade identifica os cidadãos do reino? Porque, queridos, aqueles que foram justificados na justiça de Cristo, quando reconheceram a miséria de sua alma, eles não apenas têm fome e sede agora por praticar a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, mas eles experimentam uma tristeza na alma, devido à realidade do pecado no mundo. E eu quero explicar isso para os irmãos. Estes justos, estes cidadãos do reino, eles não apenas lutam contra o pecado em suas vidas, mas eles se entristecem por não se conformarem com o avanço da maldade entre os homens. William Hendrickson diz que esse não é qualquer tipo de tristeza ou choro, é um pranto teocêntrico. Um pranto teocêntrico. Era o lamento de Ló em Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz sobre Ló: apesar daquilo que nós pensamos sobre ele, mas Deus livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque este homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. 2 Pedro 2, 7, 8. Era o mesmo lamento do salmista, no Salmo 119, 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Queridos, essa terceira bem-aventurança mostra que todos aqueles que amam a Deus e amam a sua palavra sofrerão neste mundo por causa do aumento da iniquidade. Esse sofrimento, esse lamento, esse choro é fruto da tristeza na alma do crente por causa do desprezo dos homens pela palavra do Senhor, o desprezo dos homens pela lei do Senhor. Talvez isso fique um pouco distante de nós, porque distante de nós também está o lamento pelo pecado. O verdadeiro cristão do reino, ele possui satisfação na alma por Cristo e sua palavra. Por isso ele não se conforma, ele não fica indiferente com o pecado que o cerca. O cristão verdadeiro, ele se entristece com o pensamento de um novo normal que se declara contra os valores do reino de Deus. O verdadeiro cristão, ele se lamenta pelo aumento de jovens que se rebelam cada vez mais contra os bons valores que receberam e desprezam, por exemplo, a pureza antes do casamento. O verdadeiro cristão se entristece quando homens egoístas ferem suas esposas, ferem seus filhos, porque as coisas não estão acontecendo como eles querem. Queridos, a estratégia de Satanás é inundar a sua mente dessas realidades para que você se acostume a elas.
Não é por acaso que o movimento LGBT tem falado tanto, tem investido tanto em mostrar essa realidade, para que você chegue a um ponto de você se conformar com isso. O aumento da violência que nós vemos, as coisas que nós ouvimos, tantas vezes, muitas vezes nos leva ao seguinte estado: já é comum para mim, já é normal. A normalização do anormal é o foco de Satanás. Por isso a mídia investe tanto, por isso que o mundo investe tanto em empurrar conceitos e valores que se opõem a Deus, até chegar a um ponto de você olhar tanto que você não se incomoda mais. Mas felizes são aqueles que se entristecem neste mundo. O verdadeiro cristão se entristece quando vê o desprezo pela palavra de Deus dentro das próprias igrejas que se chamam cristãs. O verdadeiro cristão lamenta com o aumento de divórcios, tanto fora como dentro das igrejas, que hoje é visto por muitos como comum. É comum em muitos lugares pastores se divorciarem e casarem 2 vezes e ainda estarem no ministério. Não deu certo, vai embora, cada um para o seu lado. É normal. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas é normal. Por que é normal? Porque tem tanto, está acontecendo tanto, que é normal. É normal um jovem se casar já tendo relacionamento sexual no namoro, isso é normal. Que mundo que você vive? Cabeça aberta, essa é a realidade, pastor. Apenas assuma que você está atrasado. Ame mais do que julgue. Se os crentes, ao invés de ficarem pulando os seus cultos, chorarem e se lamentarem pelos seus próprios pecados, Deus seria mais glorificado. Tiago vai dizer isso: transforme o seu riso em pranto, transforme a sua alegria em tristeza, lamente pelos seus pecados, porque na alma justa o pecado presente produz tristeza. O cristão lamenta, ele se entristece com o aumento da injustiça. O cristão, ele lamenta, se entristece com o aumento da idolatria, com o aumento da sensualidade precoce de nossas crianças, com a crescente deturpação da família, segundo Gênesis, a partir de ideologias diabólicas que querem transformar o amor de Deus em libertinagem. Queridos, essa é a realidade do mundo. Mas os cidadãos do reino não estão alheios a ela. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, nos últimos dias sobrevirão dias terríveis. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão presunçosos, os homens serão arrogantes, os homens serão blasfemos, os homens serão desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Nós poderíamos ficar aqui por mais de 3 horas e nós não esgotaríamos as facetas do pecado rebelde a Deus. Irmãos, a verdade é que aqueles que amam a Deus amam tudo o que Deus ama e se aborrecem de tudo que odeia, o que produz o ódio de Deus. Pastor, ódio de Deus? Sim, sim. A Bíblia diz que todos aqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus, eles são inimigos de Deus. Mesmo os seus parentes. Mesmo os seus parentes. Se eles negam os valores do reino, eles são inimigos de Deus. E você não deve odiá-los por amá-los
você não deve se submeter ao que eles impõem como verdade. Mas você precisa se entristecer. Meus irmãos, isso é um parâmetro de avaliação para nós hoje. Nesta noite, muitos não estão aqui. Muitos faltaram. Muitos vão ouvir esse sermão apenas depois. Mas você está. E você deve ouvir essa verdade e medir, avaliar a sua própria vida. Como está o seu olhar em relação ao aumento da iniquidade ao seu redor? O aumento do desprezo pela palavra de Deus. Será que, meu irmão, você que é crente, você não está na lista desses homens arrogantes, insubordinados, homens que desprezam os valores de Deus por causa da soberba do seu coração? Será que você não está como esses homens? Será que você tem se incomodado com o aumento do desprezo pela palavra de Deus? Quantos pais não se entristecem com os pecados de seus filhos contra Deus? Porque amam mais os filhos do que ao Senhor. E eu falei hoje pela manhã, de fato não amam seus filhos, porque se amassem, não iriam negociar os valores do Senhor, porque os seus filhos praticam. Será que o seu coração não se tornou indiferente, irmão, e frio quanto às misérias dos homens produzidos pelo pecado? Deixa eu fazer uma pergunta para você, jovem. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Sua alma ainda se entristece quando você enxerga a sua família caminhando a passos largos em direção oposta ao Senhor? Ou está comum para você? Você precisa se entristecer. A sua alma se entristece quando seus colegas de trabalho transpiram rebeldia inconsciente deles contra os valores do reino. Davi, ele escreveu no Salmo 19, logo após contemplar a grandeza de Deus, ele disse assim: quem pode discernir as suas próprias faltas? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos uns dos outros para que nós possamos conhecer e discernir as nossas próprias faltas. Nós precisamos deste lamento teocêntrico. Isso é marca dos salvos. Não é uma tristeza produzida pelo espírito do homem, mas é uma tristeza produzida pelo Espírito Santo, que habita na alma do salvo. É um lamento da alma que ama a Deus. É um lamento da alma que se depara com a rejeição dos preceitos do Senhor. E meu amado irmão, minha amada irmã, a indiferença a essa triste realidade, preste atenção, a indiferença a essa triste realidade começa quando não nos entristecemos mais pelos nossos próprios pecados. Quando nós tratamos com indiferença os nossos próprios pecados, nós não vamos conseguir nos entristecer com o pecado que nos cerca. Nós não vamos lamentar. Porque nós estaremos tão focados em nós mesmos, que nós não seremos capazes de chorar perante o Senhor, porque aqueles que nos cercam andam a passos largos em direção oposta ao Senhor. Mas será que você não tem tratado com indiferença, meu irmão, minha irmã, os seus próprios pecados? Quando a ira não te incomoda mais? Quando a ira em você não te incomoda mais? Quando a mentira não nos incomoda mais? Quando a lascívia já se tornou um hóspede familiar em nossa vida? Quando a nossa altivez não é problema para nós? Quando a desvalorização pelas coisas de Deus já não incomoda mais? Meus queridos, a verdade é que se nós não lamentamos pelo pecado em nossas próprias vidas, nós nunca vamos lamentar pelos pecados dos homens que ofendem a Deus todos os dias com suas práticas libertinas. Você até vai sorrir com esses homens em suas práticas. Um exemplo: se eu, como pastor,
Se você que é crente, se nós não lamentamos pelo pecado em nosso casamento, nós não vamos nos lembrar de lamentar pelo pecado nas famílias que cercam as nossas vidas, a nossa história. Conforme Jeremias escreveu, por que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3:29. Irmão e irmã, lembra-te, pois, onde você caiu. Volta, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras de amor a Deus. Nós precisamos nos lembrar que somente os cidadãos do reino lamentam. Somente os cidadãos do reino choram neste mundo por causa da oposição a Deus devido ao pecado. Entretanto, queridos, esses que hoje choram, e esse é o cerne da mensagem, esses que hoje choram, se entristecem, lamentam, são os que hoje devem se alegrar em Deus. Devem se alegrar em Deus porque serão consolados e irão rir. Esses são bem-aventurados pela certeza de que serão consolados. Preste atenção nessa passagem que eu vou ler para você. Preste atenção como Deus observa e Deus marca aqueles seus servos que agem dessa forma. Deus disse ao profeta Ezequiel em uma visão: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Marque em Jerusalém todos aqueles que gemem e lamentam por causa do pecado em Jerusalém. Marque. O Senhor observa. Queridos, é nesse contexto que nós deveríamos ler Apocalipse 21:4, quando diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Pois não são as lágrimas de qualquer choro. Mais uma vez, essa verdade identifica, essa verdade consola, essa verdade convoca. Meu irmão, minha irmã, o Senhor sempre fez questão, e Ele faz questão de mostrar, e nós devemos saber disso. Nós que estamos vivendo no mundo evangélico, que em nome de um amor, de um falso amor, tem aceitado tudo, nós precisamos ouvir o que Deus diz. E Deus sempre fez questão de mostrar que toda rejeição aos seus preceitos tem consequências, que nem sempre serão vistas aqui, mas tem consequências, sempre. Aqueles que não fazem parte do reino são aqueles que hoje se deleitam em seus pecados, são aqueles que hoje estão rindo, são aqueles que hoje estão recebendo consolo em suas próprias satisfações carnais. Mas, queridos, a realidade deles é outra. E aí vem o contraste. Versículo 25, a parte B. Mas ai daqueles que estão rindo, porque eles vão lamentar e eles vão chorar. Jesus está mostrando aos seus discípulos, e olha que interessante isso, Jesus não está falando deste ai para os outros, Jesus está falando desse ai para os seus discípulos. Ai daqueles que hoje estão rindo, eles vão chorar, eles vão lamentar. O caminho do ímpio não prosperará. Queridos, Asaf teve dificuldades em um momento da vida dele, quando ele começou a contemplar a prosperidade do ímpio, enquanto ele, que buscava santidade diante de Deus, sofria, padecia inclusive privações deste mundo. E ele começou a questionar: de que vale manter o caminho puro diante do Senhor?
Aí ele mesmo escreveu que ele entrou no templo. E quando ele entrou no templo, ele percebeu a sua insensatez. Essa é a realidade daqueles que não enxergam a verdadeira realidade dos homens que desprezam a palavra de Deus. São insensatos. E ele se deparou com a sua insensatez. E ele percebeu que o caminho do ímpio não prosperará. Eu li para vocês o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 8. O versículo 9 diz assim: mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Veja o que Jesus disse sobre a realidade dos ímpios no juízo. Ali haverá choro, o oposto de riso. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13:42. Nós iniciamos o culto lendo Apocalipse 21. Nós lemos até o versículo 7, mas o texto não acaba no versículo 7. E de propósito eu coloquei até o 7, porque o texto acaba no 8. E o 8 diz assim: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos irmãos, essa triste realidade de juízo, essa triste realidade de juízo sobre os que hoje se alegram com a impiedade, em contraste com as bem-aventuranças que nós temos observado naqueles que hoje estão lamentando por causa do aumento da iniquidade, deixa para nós pelo menos 4 observações que eu quero apenas descrever para você. A primeira observação, que é uma observação conclusiva diante de tudo que nós estamos observando, é que os prazeres deste mundo são falsos, são ilusórios e passageiros. O riso dos que hoje sorriem com a iniquidade é o riso da superficialidade dos prazeres deste mundo. São pequenos alívios de uma consciência culpada diante de Deus. A segunda conclusão que nós podemos observar é que a injustiça, a iniquidade, a rebeldia dos homens contra os valores do reino não ficarão impunes como parecem estar. Nós não vamos conseguir parar algo que está seguindo um rumo previsto por Deus. Pare de acreditar que é apenas uma questão política de esquerda e direita. Não seja insensato. Preste atenção no verbo que eu vou citar muitas vezes agora aqui, o verbo continuar. Porque quem disse isso foi Jesus para a sua igreja. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Continue. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que darei a cada um segundo as suas obras. O que você quer parar? Todas as coisas estão caminhando para o cumprimento do estabelecimento do reino eterno de Cristo.
continue o ímpio na prática da impiedade, continue o injusto sendo injusto, continue o imoral sendo imoral, continue a lésbica sendo lésbica, continue o homossexual querendo ser homossexual, continue o homem desejando depravação, continue, enquanto justo, continue a buscar santificação, continue na prática da santidade, continue, porque eu venho sem demora, e eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Eu não sou pentecostal, mas nós precisamos falar de algumas verdades, e isso precisa queimar em nossa alma. Nós não temos o controle. Vote esse ano com consciência, como cidadão do céu, por valores que nós devemos privar, mas não creia que as coisas irão mudar. O Senhor vem sem demora. A terceira observação que nós temos que fazer, que é conclusiva, é que os servos de Deus são aqueles que hoje sofrem. Os servos de Deus são aqueles que hoje lamentam. Os servos de Deus são aqueles que hoje choram pelo desprezo da palavra do Senhor. E queridos, isso é indicativo dos justos. A alma de Ló se afligia frente ao pecado de Sodoma, porque Deus diz que a sua alma era justa. Ló, apesar de Ló, conhecia os valores do reino, e ele se afligia com o pecado. Nós precisamos continuar na prática de sentir a miséria do pecado em nós e ao nosso redor. Querido, você precisa pedir isso ao Senhor. Você precisa pedir para que o Senhor te dê sensibilidade quanto ao seu próprio pecado e quanto ao pecado das pessoas que te cercam. Por fim, não podemos confundir a suposta felicidade dos ímpios com a realidade deles. Nós já estamos caminhando para o fim, e essa última verdade nos convoca como cidadãos do reino. Nós não podemos confundir a suposta felicidade dos ímpios com a realidade deles. Nós precisamos expor a verdade para aqueles que resistem à verdade. Meus irmãos, o inferno é real, o inferno é terrível, e é uma realidade iminente. Aliás, você tem certeza da sua salvação? Se você partir agora, a sua realidade será de consolo ou de choro? Eu só me entristeço se você é membro de uma igreja evangélica, talvez dessa. Se você não é, menos mal para você, porque você não é tão responsável até hoje. Mas se você hoje for chamado por Deus e cessar o seu tempo aqui na terra, a sua realidade eterna será de consolo ou será de choro? Querido ouvinte, enquanto Deus está permitindo que você viva neste mundo, há tempo para você. Se arrependa e se entregue a Jesus. Criança que aqui está, você já entende, não entende? É, Davi? Vocês já entendem. Se você um dia ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como seu Salvador, você precisa fazer isso hoje ainda. Fale com seu pai, fale com sua mãe, fale com seu pastor, mas antes disso fale com Cristo. Ele é Salvador. A essência do nosso Senhor é que Ele é o Cristo, o ungido para salvar.
Não saia mais um domingo pisando a passos largos em direção ao inferno. Você tem ouvido palavras de vida eterna. Reconheça a sua culpa. Reconheça Cristo como a única resposta. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida, e você nunca irá ao Pai senão por Ele. Só Ele tem poder de fazer de um pecador uma nova criação. Todas as coisas são feitas de novo em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passam, eis que tudo se fez ou se faz novo. Eu comecei o sermão de hoje afirmando que a igreja vive neste mundo levando a bandeira de um reino que foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. No ambiente em que você vive, todos os dias, as pessoas que te cercam enxergam o reino. As pessoas que te cercam, elas enxergam verdades do reino, seja verdade de consolo ou verdade de juízo. Peça a Deus para que Ele dê a você oportunidade de balançar a bandeira do reino, reino que você é cidadão, reino que um dia será consumado quando Cristo vier para assumir e receber tudo aquilo que é dele por direito. Ele virá em breve. Ele virá em breve para cumprir a promessa de transformar a tristeza dos que hoje choram em alegria permanente. Amém, irmãos? Amém. Não perca a oportunidade de sair do reino das trevas para o reino do Filho amado do Pai. Vamos todos orar. Vamos falar com Deus. Mas antes de eu fazer uma oração, eu gostaria de convocar você a responder essa mensagem. Você falar com Deus. Qual é a sua realidade hoje? Será que você não está frio demais para se entristecer e lamentar com o pecado daqueles que te cercam? Como que você tem feito em relação aos seus próprios pecados? Você tem lamentado?